E eu acho que Deus pode falar de uma maneira muito preciosa ao nosso coração hoje. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, fale aos nossos corações, Pai, de uma maneira preciosa e de uma maneira eficaz. Que possamos sair daqui hoje renovados pela Tua Palavra e fortalecidos pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus é uma carta muito conhecida ao longo da história, é uma carta importante para todos nós. E quando a gente pensa em quem escreveu a carta aos Hebreus, nós não sabemos. Não tem nenhum registro que mostra para nós quem escreveu essa carta. É um mistério. Alguns acreditam que foi o apóstolo Paulo, outros acreditam que foi Apolo, outros acreditam que foi uma mulher, e talvez por isso não está identificado o nome dela aqui. Tem várias teorias de possíveis autores que escreveram a carta aos Hebreus. Mas o fato é que ninguém sabe e ninguém pode afirmar quem realmente escreveu a carta aos Hebreus. A única coisa que sabemos é que essa carta é inspirada por Deus e ela tem abençoado a vida de cristãos durante milênios. E eu tenho certeza que ela, quando lida com atenção e lida com o coração aberto, ela é capaz de transformar a nossa perspectiva em relação à vida cristã. Os hebreus a quem essa carta foi destinada eram pessoas que estavam vivendo ali mais ou menos 65 depois de Cristo. Aproximadamente, nesse período, nessa data, algumas pessoas ainda viram Jesus, ainda ouviram as pregações de Jesus, ainda viram milagres que Jesus realizou. Tinha muitos cristãos nesse momento que tinham visto Jesus em carne e osso, pessoalmente, quando essa carta ainda foi escrita, para vocês se localizarem mais ou menos da época que eu estou falando e do tempo que esse texto foi escrito. E naquele período, ser um cristão era algo um pouco ruim. Ser cristão não era bem visto pela sociedade. Uma pessoa que dizia ser cristã era uma pessoa que sofria preconceito, que sofria perseguição, era a pessoa que não conseguia talvez arrumar emprego porque era cristão, não conseguia ter alguns benefícios na sociedade porque era cristão. Ser cristão nesse período aqui que eu estou falando para você, não é a mesma coisa que ser cristão em 2009 no Brasil. Ser cristão em 2019 aqui no Brasil é quase que comum. Você diz que é cristão e um monte de gente também é cristão.
Alguns vão à igreja, participam da igreja, outros não vão à igreja, não frequentam igreja nenhuma, mas dizem de si mesmo cristãos. E nós não sofremos grandes preconceitos, nenhum de nós corremos riscos em 2019 no Brasil de ser preso porque somos cristãos. Então para nós é muito difícil entender a realidade que essas pessoas aqui viviam, esses crentes aqui viviam, porque você nunca foi demitido de uma empresa porque você era crente. Talvez hoje, alguns cristãos são demitidos de uma empresa porque é relaxado, porque é porco, porque chega atrasado, por inúmeros motivos. Mas porque é crente é muito difícil ser demitido. Nesse período era comum. Você ia arrumar um emprego, descobria-se que você era cristão, logo o emprego não era seu. Você não tinha condições nenhuma de ser empregado por causa disso. E aliás, muitos estavam morrendo. Se você começar a ler a carta aos Hebreus, você vai ver que tinha homens e mulheres que estavam morrendo em mortes extremamente violentas, por um único motivo: porque eles eram evangélicos, porque eles eram crentes. Isso para nós hoje é quase que um absurdo. A gente não consegue visualizar isso. E aí o autor dessa carta está escrevendo para uma igreja que está passando por essas dificuldades. Uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo oprimida, um homem que está sendo oprimido, que está sendo ameaçado, dizendo a esse homem: olha, se você não negar Cristo, o seu filho vai ser morto, a sua esposa vai ser morta. E alguns deles diziam de boca: eu nego a Cristo, mas no coração eles diziam: Senhor, o Senhor sabe que eu neguei o seu nome para eles, da boca para fora, só para o meu filho não ser morto, mas o Senhor sabe que no meu coração eu acredito no Senhor. E aí ficava aquele dilema, aquela dúvida psicológica: eu neguei, e agora será que Deus vai me salvar? Será que Deus não vai me salvar? Como que vai ser isso? A vergonha dele de ter negado Cristo, a vergonha de não ter conseguido suportar aquela provação. Essa era a realidade desses cristãos, era o momento que eles estavam vivendo. E aí esse autor, ele escreve uma carta para encorajar os cristãos que estavam desanimados. Então, se você está desanimado espiritualmente, eu aconselho você a ler Hebreus. Se você está com dúvidas acerca da sua fé, se você chega na igreja e você fala: nossa, para mim hoje a igreja parece que não tem muito sentido, eu estou indo na igreja, mas parece que eu estou indo na igreja no automático, parece que não faz muito sentido ir à igreja mais para mim, eu incentivo você a ler a carta aos Hebreus. E o autor, escrevendo para essas pessoas, ele encoraja. Por quê? Eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, e aí as pessoas começaram a parar de se reunir. Eles se reuniam em casa de algum irmão. Naquele momento da história, não tinha igreja para eles irem na igreja. Eles se reuniam como se fosse uma célula. Iam todos na casa de um irmão e faziam um culto lá, meio escondido, para ninguém saber que eles estavam cultuando. E aí as pessoas começaram a parar de ir na igreja. É normal. Está sendo perseguido, está sofrendo, não consegue arrumar emprego, está sendo ameaçado de morte, a pessoa para de ir na igreja. Hoje em dia nós paramos de ir na igreja por causa do jogo de futebol. Imagina eles que estavam sendo ameaçados de morte. Hoje em dia nós paramos de ir na igreja porque o marido está brigado com a esposa, aí desanima de vir à igreja. Desanima de vir à igreja porque o filho levou uma bronca do pai, agora o filho não quer saber de ir na igreja. E nós começamos a abandonar a igreja em 2019 pelos motivos mais infantis do mundo. Está desempregado, e aí nós abandonamos. Eles aqui estavam abandonando a igreja
por motivos muito sérios. E aí, esse homem escreve essa carta, esse autor escreve essa carta, e ele começa dizendo o seguinte na carta dele: há muito tempo Deus falou, há muito tempo Deus falou, e ele está falando para um público judeu. O alvo da carta eram os crentes judeus, e judeu naquele tempo, eles amavam o Antigo Testamento. Para eles não existia ainda o Novo Testamento. Então, para o judeu, a Bíblia era composta de Antigo Testamento apenas. E aí o autor de Hebreus diz: Deus falou muitas vezes por meio dos profetas. Deus usou profetas e Deus falou de diversas maneiras. Alguns Deus apareceu através de uma chama, outros Deus falou através de uma voz que não sabia de onde vinha, outros Deus mandou anjo, outros Deus usou profeta para falar com o povo. A questão é que Deus falou muitas vezes. E quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus fala um pouco aqui, aí passa 100 anos, Deus fala mais um pouco, passa 30 anos, Deus fala mais um pouco, passa 400 anos, Deus fala mais um pouco, e Deus vai falando de uma maneira picada, de uma maneira onde Ele vai dando pequenas pílulas da sua sabedoria e da sua palavra para o povo. Ele não fala a mensagem completa, ele vai falando aos poucos, de modo que conforme a história vai acontecendo, mais Deus vai falando e mais nós vamos conseguindo montar o quebra-cabeça que é aqui o Antigo Testamento. E o autor de Hebreus, ele deixa claro isso. Deus falou de muitas maneiras. E o que ele está mostrando para nós? O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Deus fala por meio do Antigo Testamento. Eu e você, como cristãos, temos que ter amor a essa parte da história, que é o Antigo Testamento. Temos que ler, temos que procurar aprender, temos que nos informar acerca do Antigo Testamento, porque ele diz: Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Falava um pouco, mais um pouco, passava mais uns anos, ele falava mais um pouco. Aí ele conclui: mas nestes últimos dias, e o que ele quer dizer com últimos dias para nós? É a partir do momento que Jesus morre na cruz, até o momento que Jesus virá para buscar a igreja. Então nós hoje em 2019 estamos vivendo os últimos dias. E o autor de Hebreus diz: Deus falou lá atrás, através dos profetas do Antigo Testamento, muitas vezes e de várias maneiras, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Nesses últimos dias Deus falou através de Jesus. O Antigo Testamento é uma mensagem incompleta acerca da vontade de Deus. Então, se você falar assim hoje, a partir de hoje, eu só quero saber do Antigo Testamento, eu só quero ler o Antigo Testamento, para mim, a única coisa que vale é o Antigo Testamento, sabe o que vai acontecer? Você vai estar com uma parte incompleta da palavra de Deus, porque o Antigo Testamento, ele não é a completude. A coisa fica completa quando Jesus vem, e quando Jesus morre na cruz, quando Jesus ensina tudo o que ele tinha que ensinar, quando Jesus ensina os apóstolos, e esses apóstolos passam a mensagem adiante. Deus falou muitas vezes através dos profetas, mas agora Ele falou de uma maneira única e definitiva através de Jesus. Jesus é a mensagem perfeita, Jesus é a mensagem completa, não existe nenhuma mensagem que vai vir depois de Jesus. Jesus é a mensagem completa para nós. Por isso que nós precisamos ficar muito atentos
há pessoas que dizem assim: olha, eu tive uma nova revelação, eu tive uma nova visão. Precisa ficar muito atento, porque tudo que Deus tinha que falar, Ele falou por meio de Jesus. Em Jesus a mensagem está completa. Em Jesus todo o ensinamento de Deus está completo. Então nós precisamos acalmar um pouco esse anseio que existe em nós de procurarmos teorias e mais teorias para tentar preencher um vazio que a gente sente, mas que na verdade Deus já está dizendo que esse vazio, ele não é necessário mais, porque tudo que tinha que acontecer, aconteceu em Jesus. Jesus é esse homem. Jesus é essa mensagem completa e perfeita para mim e para você. Jesus é a mensagem perfeita para nós. E Ele vai dizer mais abaixo que todas as coisas, todo o universo, todas as pessoas, todas as estruturas são seguras em Cristo Jesus. O mundo só não desmorona porque Jesus sustenta o mundo. As pessoas só não se matam umas às outras definitivamente a ponto de exterminar tudo, porque Jesus tem controlado tudo. Não cai nenhum astro no planeta, como muitas vezes surgem teorias de que o mundo vai ser destruído por algum astro. Não acontece, porque Jesus, Ele controla todas as coisas e nada escapa ao seu domínio. Isso o autor de Hebreus está dizendo para aquela igreja naquele momento específico, para que eles entendam quem é o Jesus que eles estão querendo abandonar. Existe o desejo no coração deles de abandonar a fé, de parar de ir à igreja, de parar de ter comunhão, de começar a frequentar um outro ambiente, porque ir à igreja para eles não está sendo legal, eles estão sendo muito perseguidos. Irmãos, e o autor de Hebreus, ele deixa isso bem claro para nós hoje. Jesus é a mensagem perfeita, não existe nada mais a ser acrescentado após Jesus. Então você quer ouvir Deus falar com você? Venha para a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Essa é a maneira única e definitiva de Jesus falar com você. Quando você entende isso, nós paramos de ficarmos buscando coisas misteriosas e achando que Deus está falando coisas misteriosas por aí. Aquilo que Deus tem para falar, Ele fala através da sua palavra, e Ele disse isso de uma maneira completa e perfeita para nós. Agora, esses cristãos estão querendo abandonar a fé, mas eles estão querendo abandonar a fé e ir para onde? Porque para algum lugar eles queriam ir. Eles não queriam abandonar a fé para ficar... Não. O problema naquele momento é que existia o judaísmo. O judaísmo é a religião que pega todo o Antigo Testamento e ele exclui o Novo Testamento. O judaísmo é isso. E aqueles cristãos estavam querendo abandonar Jesus, estavam querendo abandonar o novo momento que estava acontecendo para voltar aos profetas, para voltar às velhas revelações do Antigo Testamento e ficar apenas com o Antigo Testamento. Por quê? Porque eles acreditavam, e aqui é um ponto importante, eles acreditavam que o Antigo Testamento tinha, em muitos momentos, Deus usa anjos para falar com o povo. Você vai ver que, se você for ler o Antigo Testamento, vários momentos Deus manda um anjo para levar uma mensagem, manda um anjo para entregar um recado, uma profecia, para falar com algum homem, com algum profeta. E na cabeça daqueles crentes, eles achavam que os anjos eram superiores a Jesus.
Eles criam que os anjos eram maiores do que Jesus, e por isso não valia a pena ficar com Jesus, mas na verdade eles tinham que voltar para os anjos, porque os anjos tinham sido usados por Deus várias vezes. Então a visão que eles tinham é que os anjos estavam aqui, e Jesus era algo inferior, e eles queriam abandonar Jesus para ficar com as revelações, com aquilo que eles acreditavam acerca dos anjos. O que acontece? Que o autor de Hebreus, ele vai mostrar para esses cristãos 3 argumentos importantes que mostram que Jesus, ele é muito superior aos anjos. E o primeiro deles está no verso 5, que diz assim: pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho? Anjo é apenas anjo, Cristo é o Filho. O autor de Hebreus provoca o público dele, provoca a igreja. Ele fala assim: olha, para qual anjo Deus disse assim: olha, você é meu filho? Me fala um anjo na Bíblia que Deus disse isso. Não existe nenhum. Apenas para Cristo Deus olhou e falou: você é o meu filho. E o autor de Hebreus faz questão de ressaltar isso para mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Anjo é apenas anjo. Cristo é Senhor. Cristo é superior. Cristo é o Filho amado de Deus. Um segundo argumento que ele usa é que anjos são meros adoradores. Cristo é adorado no verso 6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, quando Jesus vem para a terra, por um acaso Deus disse: todos os anjos de Deus o adorem. O autor de Hebreus está mostrando, olha, quando Deus mandou Jesus para a terra, Ele deu uma ordem para os anjos: todos vocês adorem a Cristo, todos vocês adorem o meu Filho, porque anjos são adoradores. Cristo é adorado. Eu sou um adorador de Deus. Você é um adorador de Deus. Um anjo é um adorador de Deus. Cristo é adorado. Ele é o Senhor exaltado. Ele é o alvo de toda adoração. E um terceiro argumento muito importante é que anjos são meros servos. Cristo é o Rei. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 13, ele diz: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita? Por um acaso Deus disse isso a algum anjo? Senta-te à minha direita? Não, apenas para o Filho amado dele foi dado essa ordem: até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Aqui o autor de Hebreus está mostrando que os anjos têm a função de servir os cristãos. Não só os anjos são servos de Deus, mas como eles são servos dos cristãos por ordem de Deus. Então não faz sentido nenhum um cristão que conhece o Senhor de todas as coisas, aquele que dá segurança a todas as coisas, abandonar Cristo para ir atrás de anjo. Por que isso tem alguma relação com a gente? Porque nós sabemos, irmãos, que tem muitas pessoas que amam anjos. Os mormons, por exemplo, existem porque eles acreditam que teve um homem que teve uma revelação de um anjo. Alguns cristãos têm um certo apego a anjo, e quando não tem apego a anjo, tem apego aos anjos caídos, os demônios. E tem cristãos que têm uma tara por demônio.
Ele vê demônio em todo lugar. Ele morre de medo de demônio. Ele tem pavor de demônio. Falou de demônio perto dele, ele some. E o autor de Hebreus está dizendo: os anjos, estejam eles morando no céu, sejam eles aqueles anjos caídos, nenhum deles é superior a Cristo. Cristo é superior a todos. Cristo domina sobre todos, e não existe motivo nenhum para que eu e você tenhamos apego a anjos celestiais ou temor, medo de demônios, se nós temos uma firme confiança em Cristo Jesus. Esse é o primeiro argumento do autor aos Hebreus, porque é muito comum você chegar numa casa e as pessoas terem medo, gente que vê demônio na parede, vê demônio no quadro, vê demônio em um monte de coisa. O cristão, quando ele chega em qualquer lugar, ele tem paz no coração, porque ele sabe que ele está com Cristo. E uma vez que ele está com Cristo, pode vir qualquer demônio sobre ele, nada, absolutamente nada, pode fazer mal a ele. Essa é uma confiança que o autor de Hebreus está mostrando para esses cristãos. O que acontece é que talvez a nossa cultura hoje, a gente não tenha muito problema com anjos. Perguntar para mim, por exemplo, se eu tenho algum apego com anjo, eu não tenho apego nenhum com anjo. Talvez perguntar para você se você tem apego com algum anjo, com algum demônio, você morre de medo, talvez você vai olhar e falar: não, eu não tenho apego nenhum com essas coisas. A mensagem aqui do autor aos Hebreus é o seguinte: existe o desânimo sobre a nossa vida. Os dias ruins vêm. E quando esses dias ruins vêm, quando o desânimo vem, nós temos a tendência de começar a se afastar de Jesus e começarmos a nos apegar a coisas inferiores e dar um valor muito superior a essas coisas inferiores. Então você talvez não tenha problema com o anjo e nem com o demônio, mas você tem problemas seríssimos com o materialismo que nos rodeia hoje, com o dinheiro. A sua segurança está exclusivamente no dinheiro. Você até diz que crê em Jesus, mas a sua verdadeira confiança está naquilo que você possui financeiramente, aquilo que está no banco. Ou a sua segurança está em uma outra coisa. Eu não sei aonde a sua segurança possa estar nos momentos de desânimo da sua vida. O certo é que quando uma pessoa começa a enfraquecer na fé, quando uma pessoa começa a desanima de vir na igreja, desanima de participar das reuniões, desanima de estar numa célula, desanima de estar em um estudo bíblico, desanima de qualquer coisa em relação a Deus, pode ter certeza que essa pessoa está se apegando a algo inferior. Ela pode não perceber, mas se ela fizer uma análise do coração dela, ela está se apegando a alguma coisa inferior, seja família, filho, marido, esposa, seja o que for. É aquilo que dá sentido para a vida dele. E o autor de Hebreus nos mostra que não faz sentido nenhum nos apegarmos a coisas inferiores. Ao contrário, uma vez que temos Cristo, e Cristo é suficiente para cuidar de nós em todos os momentos, não faz sentido nenhum você abandonar Cristo para se apegar a alguma outra coisa. E hoje talvez seja uma noite onde alguns de nós está nesse dilema. Talvez está se apegando a algumas coisas, está com o coração tomado, apaixonado por alguma coisa que está tomando o lugar de Jesus na sua vida. E isso tem guiado a sua vida, isso tem guiado os seus esforços, isso tem guiado o seu viver, isso tem guiado toda a sua inteligência, tudo.
O autor de Hebreus diz: não faz sentido se apegar a anjos. Talvez hoje ele diria para nós: não faz sentido você se apegar a essa cultura materialista, porque é inferior, porque o dinheiro, ou a escravidão ao dinheiro, ela é inferior. O dinheiro é inferior a tudo aquilo que Cristo pode te dar, tudo aquilo que Cristo pode te proporcionar. Nada mais fará por você, apenas Cristo faz. Por isso o autor de Hebreus diz: nós precisamos entender que nestes últimos dias Deus tem falado através do Filho, e é esse Filho que eu e você precisamos nos apegar. Então, nas suas orações, quando você perceber que está desanimado, ou que está com falta de fé, ou que tem percebido que o seu ânimo em participar de uma igreja local, em participar de uma adoração a Deus, em conhecer mais a Deus, na sua vida de oração, caiu, meus irmãos, não corra para mais nada a não ser Cristo Jesus. Não procure esperança em mais nada a não ser Cristo Jesus. Ele é o bom pastor e Ele sabe cuidar de você perfeitamente. Ele trará o alívio necessário para você no momento que você precisar. Tem gente que se apega a romance, a relacionamento, a paixões, a casa, se apega à profissão. Tudo isso é inferior em relação ao que Cristo pode te oferecer. Então hoje, eu gostaria que você levasse isso para a sua vida. Essa palavra que foi dada há 2000 anos atrás, um homem escrevendo para um grupo de cristãos perseguidos: olha, não abandonem Cristo Jesus por absolutamente nada, nada. E nós somos tentados a abandonar a fé, nós somos tentados a abandonar a viver em comunidade cristã, nós somos tentados a fazer tantas coisas, nós somos tentados a nos rebelarmos contra Deus. Mas hoje, meus irmãos, se você precisa de um abraço, corra para os braços de Jesus. Se você precisa de um conselho, corra para Jesus. Se você precisa de uma orientação para a sua vida, busque em Jesus. Se a sua vida financeira não vai bem, vá até Jesus. Ele cuida de você e Ele vai te ajudar. O que não podemos fazer é correr para outras coisas. Não corra para governo, não corra para ideologias políticas, não corra para nada, porque tudo isso vai te frustrar cedo ou tarde. Cristo não. Cristo é a mensagem perfeita. Amém?